paz do Senhor, meus queridos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora ou você que já nos acompanha aqui pelo canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2026, aqui pela classe dos adultos, a revista que tem como tema a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas, amém? Nesta oportunidade estaremos estudando a lição de número 11, lembrando aos irmãos que as 10 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Trindade. Essa lição de número 11, que é para o dia 15 de março de 2026, ela tem como tema o Pai e o Espírito Santo, amém? Nós temos como texto áureo Romanos capítulo 8, no verso 14, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então há uma condição aqui: ser filho de Deus, precisamos ser guiados, estarmos sendo guiados, pelo seu Espírito, ou seja, estarmos em obediência, em comunhão com o Espírito Santo de Deus, amém? A nossa verdade prática, ela vem dizendo assim: o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, confirma a nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. Nós iremos falar, destas três condições aqui durante a nossa lição de hoje: a nossa libertação do pecado, a nossa confirmação de filhos de Deus e também da nossa herança que foi planejada pelo Pai, amém? Nós temos como leitura bíblica em classe para a nossa aula de hoje Romanos capítulo 8, do versículo 12 ao 17 e Gálatas capítulo 4, do versículo 1 ao 6. No versículo 12 de Romanos vem dizendo assim, de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. O verso 13 diz, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. No verso 14 do capítulo 8, Paulo escreve assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. É o nosso texto, o verso 15 diz, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Nós vamos ver esse termo aqui durante a nossa lição de hoje também, o que ele significa. No verso 16 diz assim, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Amém? Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, do verso 1 ao 6, ele vem dizendo assim, digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. O verso 2 diz, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. O verso 3, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, embaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Amém? Você pode glorificar a Deus por esta palavra maravilhosa. Na lição de hoje, nós teremos três objetivos para estarmos estudando. O primeiro, mostrar que o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado e confirma nossa filiação em Cristo. O segundo, explicar que o Espírito Santo guia o crente na vontade do Pai. E o terceiro, destacar que a Trindade nos conduz à herança eterna. E o que nós temos como parte motivacional para a nossa lição de hoje? Que nós somos filhos adotivos de Deus, guiados pelo Espírito Santo e herdeiros da glória eterna em Cristo. E só essa verdade já nos basta para estarmos aqui motivados, a estarmos estudando esta lição
de hoje, amém? Que tem três tópicos, melhor dizendo. O primeiro tópico nós vamos estudar sobre o Espírito e as dádivas do Pai. No segundo tópico nós estaremos estudando sobre o Espírito que nos guia na vontade do Pai. E no terceiro tópico estaremos estudando a Trindade nos conduz à herança eterna, amém? E cada tópico que estaremos estudando, ele tem os seus subtópicos para serem estudados, para serem minuciados ali. Nós temos como palavra-chave para a nossa lição de hoje a palavra filiação. Hein? Então, na parte de introdução da nossa aula, nós vamos ver nesta lição aqui como o Pai e o Espírito agem conjuntamente para garantir nossa adoção como filhos e herdeiros de Deus. Ou seja, a ação do Espírito Santo na nossa vida, na vida do crente, é um dom do Pai e do Filho, e ele nos tira da servidão do pecado e também nos confirma a nossa filiação no Filho e também nos assegura a herança prometida. Qual a maior herança que nós temos como promessa? A nossa vida eterna, né? Caminhando aqui para o tópico de número 1, nós temos o primeiro subtópico da servidão à filiação. Aqui, irmãos, a Escritura revela que o salvo não vive sob o domínio do espírito de escravidão, conforme nós lemos lá em Romanos capítulo 8, no verso 15, na parte A da nossa leitura bíblica em classe. E também podemos trazer que a lei, embora santa, não produz liberdade, ou seja, ela não pode produzir a liberdade, porque a nossa liberdade, ela veio com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela revela o pecado, isso falando da lei, mas não concede poder para vencê-lo, melhor dizendo. Entretanto, sob a graça divina, debaixo da graça divina, o crente recebe o espírito de adoção. Então aqui, o que nós entendemos como graça? Graça é um presente imerecido. Nós não merecíamos esta graça, esta misericórdia do nosso Pai. Mas nós vamos ver na lição de hoje que Deus ele elabora o plano, Jesus Cristo executa o plano e o Espírito Santo continua convencendo do plano. Que plano? O plano da salvação, o plano da redenção, amém? Então, nós não somos mais escravos, mais filhos. E essa filiação nos livra do medo e do poder do pecado e nos convida à comunhão com o nosso Deus. 1 de João capítulo 3, no versículo de número 1, nós já podemos estar lendo aqui na palavra do Senhor, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Caminhando agora para o segundo subtópico, nós temos da rebeldia a filho legítimo. Nós éramos todos rebeldes. Antes da regeneração éramos espiritualmente rebeldes, mas por meio da graça, como já citei, presente e merecido, fomos transformados. E assim, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, como nós lemos lá na nossa leitura bíblica em classe, em Romanos capítulo 8, no versículo de número 16. Então aqui, esta maravilhosa graça, ela nos trouxe alguns benefícios, dentre eles, o primeiro benefício, nós temos o direito de chamar a Deus de Pai, pelo qual clamamos Abba, Pai, ou seja, uma palavra carinhosamente traduzida aqui como papai, indica que em Cristo temos íntimo e livre acesso ao Deus Todo-Poderoso. E qual outro benefício que esta maravilhosa graça nos trouxe? O benefício aqui é de nos ter tornado legítimos filhos e que ele se torna herdeiro, nós nos tornamos herdeiro de toda a riqueza do Pai adotivo. Olha o que Paulo escreve aos Efésios capítulo 1, no versículo de número 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, no mínimo dois benefícios. O primeiro, nós
adquirimos o direito, pela graça de Jesus Cristo, de chamar a Deus de Pai, ou seja, de Papai. E o segundo benefício aqui, que eu citei aos irmãos aqui, nos tornarmos filhos legítimos, tendo o que? Direito à herança do nosso Pai adotivo, amém? Então podemos ainda trazer aqui, que essa declaração refere-se a uma nova posição espiritual. O Espírito opera a adoção, nos dando testemunho, nos trazendo o direito, nos colocando no nosso coração o que? Esta motivação de sermos filhos de Deus, amém? O terceiro subtópico ele vem trazendo, das trevas à plenitude do Espírito. No outro tempo, vivíamos em trevas espirituais, conforme Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, no verso de número 8. Aqui ele diz assim, as trevas simbolizam pecado e separação de Deus. Aos Colossenses, capítulo 1, no verso 13, Paulo ainda escreve, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, amém? Então, a transição das trevas para a luz é um ato gracioso do Pai, como já expliquei, A graça nos alcançou, nós não merecíamos este presente, mas Deus, através do seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo que habita em nós, ele nos garante esta graça, ele nos garante, nos achegarmos a ele, amém? Então aqui ainda, o envio do Espírito Santo é a prova da adoção do crente como filho legítimo, amém? Nós ainda podemos trazer aqui aos irmãos que o crente é capacitado a ter comunhão com Deus. Aquele que andava em trevas e ignorância espiritual, agora vive em plena luz, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nosso texto áureo, quero frisar novamente, ele vem dizendo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E nós estaremos também estudando um subtópico a respeito deste contexto aqui, o nosso resumo para o tópico de número 1, onde nós aprendemos sobre o Espírito e as dádivas do Pai, ele vem dizendo assim, o Espírito Santo nos liberta da escravidão e confirma nossa filiação em Cristo, né? Caminhando agora para o tópico de número 2, nós temos aqui, o Espírito nos guia na vontade do Pai. E qual é a vontade do nosso Pai para a nossa vida? Ela é boa, agradável e perfeita, amém? Então aqui o subtópico de número 1 diz, os filhos são guiados pelo Espírito. O verbo guiados está no tempo presente passivo, indicando que os crentes são continuamente orientados pelo Espírito como alguém que é levado pela mão. Isso significa que são instruídos pelo Espírito no caminho do Pai, em todo o curso da vida. E essa direção do Espírito se opõe à inclinação da carne. Tal orientação não é forçada, mas fruto da habitação do Espírito no coração regenerado do crente. 1 de João capítulo 2, no verso de número 27, nós podemos estar lendo, e a unção que vós recebeste dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela nos ensinou, assim nele permanecereis. O Espírito Santo é quem nos guia, quem nos ensina, quem nos orienta, quem nos traz consolo, quem nos traz conforto, quem leva as nossas súplicas diante do nosso Pai, amém? Ainda podemos trazer aqui uma outra referência bíblica aos irmãos aqui, condizente, lá de 1 Coríntios capítulo 6, no verso de número 19, onde Paulo vai dizer assim, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O Espírito Santo, ele habita em nós. Então, como filhos, não fomos, melhor dizendo, deixados órfãos. O Espírito aponta a direção e ele anda conosco em todo o caminho.
Amém? O segundo subtópico nós estaremos estudando. O Espírito opera a mortificação da carne. Aqui, irmãos, a Bíblia apresenta a mortificação da carne como um princípio da vida cristã. Nós lemos lá na nossa leitura bíblica em classe, Romanos capítulo 8, verso 13, diz assim, ó, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então aqui é o que? É um princípio da nossa vida cristã, mortificar a carne e fortalecer o Espírito. O próprio Jesus Cristo vem nos orientando, né? O Espírito está pronto, porém a carne é o que? Ela é fraca, né? Então, diz respeito à necessidade de o crente subjugar os desejos pecaminosos. E o nosso papel, ele não é passivo. Depende de mim e de você buscarmos sempre o que? A santidade em Jesus Cristo. Devemos andar em espírito, despir-nos do velho homem, crucificar a carne e nos santificar diariamente. Olha só aqui, irmãos, como nós temos o nosso papel ativo para nós estarmos caminhando para a nossa vida eterna. Ainda podemos trazer aqui, que a ação do Espírito Santo não apenas mostra o erro, mas transforma a vontade e fortalece o crente contra o pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 6, no verso 14, ele diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Você pode glorificar a Deus por esta palavra. O subtópico de número 3, nós estaremos vendo: o Espírito age conforme o plano do Pai. Desde o início da aula, nós estamos falando sobre o plano que Deus elaborou. Olha só, o plano da redenção é uma obra trinitária. Vamos entender aqui este conceito. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai, conforme nós lemos em Gálatas capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 6, que faz parte aqui da nossa leitura bíblica em classe. Então aqui, para ficar claro, e nós elencarmos mais uma vez o plano do nosso Deus, o Pai é o autor do plano da salvação, o Filho é o executor da redenção e o Espírito Santo de Deus é o aplicador da adoção. Então, esta verdade, ela vai nos revelar o que? A Trindade, a perfeita harmonia do Pai, do Filho e do Espírito Santo agindo, em nosso favor. O resumo deste tópico de número 2, onde nós aprendemos sobre que o Espírito nos guia na vontade do Pai, ele diz assim: os filhos de Deus são guiados pelo Espírito na vontade do Pai. Meio que aqui repetiu o tema do tópico, o resumo deste tópico de número 2. Caminhando para o tópico de número 3, nós temos: a Trindade nos conduz à herança eterna. Só puxando aqui, esticando esse traço, nós acabamos de ver que o Pai, ele é o autor do plano, Jesus Cristo é o executor do plano e o Espírito Santo é quem continua o quê? Convencendo do plano. Que plano? O plano da salvação, o plano da redenção. Aqui no primeiro subtópico nós temos herdeiros de Deus por adoção. A doutrina da herança é inseparável da adoção, conforme nós lemos em Romanos capítulo 8, verso 17, a parte A. Também podemos trazer que essa herança não é mérito, mas é recebida por adoção graciosa. Nós já explicamos aqui que não é pelos nossos méritos. Na lição anterior tratamos deste quesito, Nós não recebemos nada porque somos merecedores. Fomos alcançados pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 2, no verso 8, ele diz assim, porque pela graça sois salvos, porque por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de
Deus. Então, é uma obra trinitária perfeita, como nós já explicamos. O Pai planeja e garante a herança. O Filho a conquistou na cruz e o Espírito Santo é quem nos dá a garantia desta herança. E a herança inclui as bênçãos já recebidas, como a salvação e a justificação, e também as promessas futuras, que nós ainda iremos receber da parte do nosso Deus, tais como que a vida eterna e a glorificação. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, verso 30, ele diz, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então agora estaremos caminhando para o subtópico de número 2, Cordeiro de Cristo por filiação. Aqui, a filiação nos associa ao Filho primogênito como Cordeiro de Cristo. A parte B do verso 17 do capítulo 8, que nós lemos na nossa leitura bíblica em classe, nos dá embasamento para isso. E essa frase significa que compartilhamos com ele a mesma herança. Essa herança não é de posses materiais, mas é gloriosa, incorruptível e incontaminável. Apocalipse capítulo 3, no verso 21, diz assim: ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Esta é uma promessa gloriosa da parte do nosso Deus. Porém, irmãos, ser cordeiros de Cristo não significa apenas desfrutar da glória. Olha o que o autor da revista nos pontua, mas também participar de seus sofrimentos. Aos Gálatas capítulo 6, verso 17, Paulo escreve, desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém? Então, a glória futura é certa, mas a cruz precede a coroa. Você já ouviu esse bordão? Que a cruz ela precedeu a coroa, ou seja, o sofrimento antecedeu a coroa. Nosso chamado não é apenas para ser salvo, mas para ser moldado conforme o Filho, e isso inclui as marcas da cruz, conforme nós já trouxemos aqui. O terceiro subtópico, ele vem dizendo, o Pai administra o tempo da herança. O sábio Salomão, Provérbios capítulo 3, Eclesiastes, melhor dizendo, capítulo 3, no verso 1, ele vem dizendo que há tempo para todas as coisas. E eu gosto de frisar que o propósito é maior do que o processo. Vamos entender esse conceito. Paulo descreve a condição espiritual do homem antes da plena revelação de Cristo, onde? Gálatas capítulo 4, do versículo 1 ao 2, que nós já fizemos menção. E essa metáfora ilustra o período da antiga aliança, em que Israel, apesar das promessas, ainda não havia recebido a herança. Indica que o Pai Celestial é quem administra o momento do acesso à posse da herança. Aos Gálatas capítulo 4, verso 4, nós já fizemos leitura, mas quero frisar novamente, diz assim, mas indo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, a plenitude do tempo, ou seja, no tempo certo, no tempo exato. Então aqui ainda podemos trazer que Deus tem o controle de todo o tempo e Ele sabe o tempo oportuno, exato, não só para o advento do Messias, mas também para a outorga das promessas e da herança eterna na vida de cada um de nós. Amém? Então, nós devemos confiar em Deus, saber que esperar nele o tempo certo. Por quê? Porque é Ele que vai nos conceder, conforme a sua vontade e no tempo dele, a nossa porção, ou seja, a porção da nossa promessa, amém? De nos trazer, de nos levar para o céu, melhor dizendo aqui, consolidando o que? A promessa da nossa vida eterna e glorificação. O resumo deste tópico de número 3, onde nós aprendemos sobre a Trindade nos conduz à herança eterna, vem dizendo assim, a Trindade nos conduz à herança incorruptível e eterna.
temos como conclusão para a nossa lição de hoje que o Espírito Santo é a dádiva do Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo. O Espírito nos torna filhos por adoção, herdeiros com Cristo. Ele habita em nós, nos orienta e nos santifica diariamente. Amém? Então, pertencemos ao Pai, somos guiados pelo Espírito Santo e glorificando ao Filho. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue falando ao seu coração e, querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 12, melhor dizendo, que terá como tema o Filho e o Espírito. Então, que Deus, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja presente em todo o tempo em nossa vida. Você pode dizer um amém?